dia. Meu nome é Gabriel e é um prazer estar aqui presente. Acontece que às vezes a gente está aqui, mas não está realmente presente. É uma sensação de que algo falta. É como se uma parte nossa pedisse um movimento, uma novidade. E aí eu pergunto para você, se você fosse dar voz à sua intuição mais profunda, o que você faria? Se você pudesse largar tudo por um tempo, que sonho você realizaria? Em 2011, o meu sonho era dirigir um Fusca. Dirigir o Fusca em uma viagem de 1 ano pelo Brasil, o famoso ano sabático. Pode parecer estranho, mas eu já tive outros sonhos mais normais, como, por exemplo, trabalhar no maior acelerador de partículas do mundo. E é verdade, isso aconteceu. Aqui estou, no CERN, nesse laboratório. Pode não parecer, gente, mas eu sou um físico. Eu fiz mestrado e doutorado nessa área de física de acelerador de partículas, que a gente chama de altas energias. Voltando para 2011, que parece os anos 60, não é? Os anos 60 foram incríveis, gente. Em 2011, eu doei as minhas coisas e vendi tudo que eu tinha. Sobraram 2 mochilas e esse Fusca, que eu carinhosamente chamava de Doroteia. Um belo dia estava eu, com a Doroteia, fazendo um passeio. Passei no posto de gasolina, coloquei 20 litros e segui colina acima, até o momento em que a Doroteia morre nessa subida. Eu puxo o freio de mão e tento ligar de novo, e não pega. Até o momento em que encosta um carro atrás e essa pessoa grita: "Saia que está pegando fogo". Nessa hora eu olho para trás e vejo esse fogo que estava alto. Lembrem-se, no Fusca o motor fica lá atrás. E aí eu olho, e a primeira coisa que eu faço, eu pego o extintor, o primeiro movimento que eu faço, eu quebro o extintor, incêndio. E vira esse desespero que você não sabe se você tenta apagar o fogo ou se você corre porque o negócio vai explodir. E eu sei que os carros paravam, ninguém queria passar do lado também. E eventualmente apareceram 3 extintores de incêndio. E a gente consegue abrir a lata ali do motor e apaga. Dali um segundo, explode de novo. O tanque de gasolina lá na frente, a gasolina jorrava lá atrás. E parece que não tinha nada que a gente fizesse ali que apagasse aquele fogo. Até o momento em que eu me distancio e fico assistindo com o coração partido a morte de um ente querido. Por outro lado, para a cidade, virou um momento de festa. Eu vi as pessoas ligando para os seus amigos, falando: "Marquinhos, vem cá, vê, o Fuca está pegando fogo, traz os meninos". Virou um evento na cidade. As pessoas vinham, ficavam lá olhando, e foi uma festa até o momento em que o fogo, já dentro do carro, começou a derreter o cabo do freio de mão. Imaginem uma subida, uma bola de fogo descendo. Calculem a probabilidade disso acabar bem. Carros ali embaixo, crianças, pessoas. Eu que nunca fui religioso, nesse momento eu rezei. Eu falei: se tem algo aí, por favor, que se manifeste, que ajude, porque vai dar cagada. E não só eu, talvez as outras pessoas que estavam ali presentes e vivenciando aquele momento também, de alguma forma, pediram algo. Fato é que o desfecho mais improvável acontece. O carro que vinha descendo em linha reta, de repente, vira o volante e estaciona na lateral, sem atingir ninguém. Quando eu falo estaciona, realmente, porque tinha uma mureta desse tamanho ao longo da pista, em certos momentos ela abria. E a Doroteia estaciona entre essas muretas sem bater nelas. E fica lá, então, até os seus últimos suspiros. O fato é que esse evento ele implanta uma dúvida dentro de mim, que é: será que a atenção e a intenção
daquelas pessoas ali presentes naquele evento podem, de alguma maneira, ter influenciado o desdobramento desse evento? Um lado meu fala, foi um evento de baixíssima probabilidade, mas com muito significado pessoal. E um outro lado fala, tá, mas pode ter sido coincidência, né? Pode ter sido, mas foi muito estranho. E esse outro lado fala, mas não pode, porque você estaria jogando tudo o que você aprendeu nos seus anos de ciência fora, porque a gente sabe que esse tipo de fenômeno não pode existir. E aí, o que eu faço agora com essa dúvida? Volta a cena para 2008, estou em Genebra, no maior acelerador de partículas do mundo, e foi uma grande satisfação estar lá, foi um sonho que se realizou, poder ver de perto aquela máquina, aquela complexidade, foi realmente uma experiência muito incrível poder estar lá. E estava tudo certo, até o momento em que eu estava lá e eu comecei a sentir um negócio estranho dentro de mim. Era uma sensação que brotava no meu peito e que me falava que algo estava faltando. Essa voz dessa intuição me fazia um convite. Saia da sua trajetória. E a gente ama falar, siga a voz do seu coração, mas e quando a sua intuição fala para você fazer algo que é estranho, como, por exemplo, abandonar essa trajetória que já era muito bem estabelecida, minha carreira já estava toda construída, eu já sabia o que ia acontecer para frente. E essa voz me falava isso. Foi tão intenso, foi tão interessante a maneira como eu senti isso, que eu me dei o direito de experimentar e ver o que estava por detrás dessa sensação. Então, eu volto para o Brasil, eu termino o meu doutorado, eu passo pelo mercado financeiro, uma experiência que foi traumática o suficiente para eu não querer falar nada aqui sobre isso. E aí, vou finalmente realizar essa experiência, esse grande sonho de fazer uma viagem de 1 ano pelo Brasil. E o que acontece nessa experiência é que você pega um físico, um cara que foi ensinado a pensar e a controlar. E você pega esse cara e larga ele numa experiência de total liberdade no Brasil. O que acontece, então, é que essa experiência ela foi me convidando a sair desse lugar de controle que eu estive a minha vida inteira. E a melhor analogia que eu posso fazer para vocês desse processo é como se na nossa vida a gente estivesse pilotando uma nave. E a gente está aqui agarradinho no manche. A gente morre de medo de soltar esse negócio, porque se a gente solta, a nave vai bater, você sabe, né? O que essa viagem me mostrou é algo totalmente contraintuitivo. É que, na verdade, quando eu soltei o manche, parece que assume uma espécie de um autopiloto e que o negócio se pilota muito melhor do que a gente consegue. O que eu estou querendo dizer é que começaram a acontecer essas experiências de sincronicidades e sincronicidades. E tudo isso foi desafiando o meu sistema de crenças. Essa experiência me permitiu, então, dar um passo para trás e ver o meu sistema, ver os meus dogmas, ver os meus preconceitos. E falando de preconceito, tudo associado com espiritualidade, misticismo e estados alterados de consciência, para mim, antes dessa viagem, tudo isso era coisa de gente maluca, que não fazia o menor sentido. Nessa experiência dessa viagem, por experiência direta dessas coisas, eu entendi que a minha arrogância inicial era fruto de ingenuidade, de falta de experiência. Então, o resumo desse processo é que eu volto entendendo que a questão da consciência é interessante, é importante e que eu quero investigar isso. Então, a primeira coisa que eu descubro é que consciência é o maior mistério de todos. Ninguém entende qual é o mecanismo por detrás. Se é realmente o cérebro ou se ela pode ser algo tão fundamental quanto a matéria. Ninguém sabe. Pesquisando mais, eu descobri que os próprios pioneiros da física quântica, os caras que inventaram essa teoria,
eles estavam profundamente interessados e falando sobre assuntos como consciência e misticismo. Acontece que misticismo é um termo que é bastante distorcido na nossa cultura, a gente associa com ignorância. Misticismo de raiz significa a exploração da realidade por vias internas. Não tem problema nenhum de um físico falar disso. Enquanto o cientista busca, geralmente, as respostas fora, o misticismo busca dentro. E a questão é que, nos meus anos de formação, eu nunca ouvi falar desses termos dentro da academia. E por que será? A minha redenção veio quando eu descobri esse livro, e o autor, esse historiador da ciência, o David Kaiser, conta a história, então, de qual foi o processo que aconteceu na ciência, um processo de pragmatização que acontece após a Segunda Guerra Mundial. E o que acontece na Segunda Guerra Mundial é que o governo norte-americano descobre que o físico é um instrumento de guerra. O cara faz radar, faz bomba atômica. O que a gente quer, então? Formar muitos físicos. Vejam, esse gráfico mostra o número de doutores antes e depois da Segunda Guerra, e vocês podem ver que tem uma explosão. Nesse processo de explosão não se constrói 7 vezes mais universidades, e sim o que se faz é pragmatizar o curso. Vamos tirar todas as questões metafísicas, filosóficas, que não constroem nada material, e a gente vai tornar essas pessoas mais técnicas. Esse processo nasce nesse momento e é herdado, e nunca voltou a ser como era antes. E esse foi o desconforto que eu senti na minha graduação. Eu sabia que estava faltando alguma coisa. Pesquisando mais, eu descobri a pesquisa desse norte-americano que chama Dean Radin, e ele é um pioneiro nessas pesquisas em que se faz, então, uma interface do que a gente já conhece da física com um ingrediente novo, que é a consciência. O experimento que ele fez, que me chamou muito a atenção, é o experimento da fenda dupla. No experimento da fenda dupla, a gente tem uma fonte de luz. Essa luz passa por 2 aberturas e depois chega no anteparo. Quando ela chega no anteparo, ela chega com essa figura de altos e baixos, que a gente chama de um padrão de interferência. Eu não vou ter tempo de entrar em detalhes nisso, eu quero que vocês saibam só que isso aqui é padrão, os físicos conhecem bem. A novidade aqui é que o Dean Radin traz participantes para entrarem na sala e atuarem nesse experimento, tentando modificar o que está sendo medido ali através apenas da sua atenção e intenção. E o que é surpreendente é que os resultados dele, de todas as baterias de testes que ele fez, são positivas, mostram que o fenômeno existe. E o que mais me surpreende é como que isso não está tocando alarme dentro da academia, como que não tem várias outras pessoas tentando fazer o mesmo experimento para ver se isso é realmente verdade. Então, eu parti para propor uma replicação desse experimento desse, e aí você entende o porquê que não tem ninguém fazendo, porque esse tema é um grande tabu dentro da academia. No meu caso, a minha curiosidade é muito maior do que as dificuldades. Eu tenho o prazer de falar para vocês que essa pesquisa está em curso agora na Universidade de São Paulo, é o meu pós-doutorado no Instituto de Psicologia, e sob supervisão do professor Wellington Zangari, e os resultados vão sair agora nesse 2º semestre. Só falar também que essa pesquisa foi financiada por crowdfunding, tá? O que quer dizer que existe um interesse público enorme em relação a esse tema. Eu espero que tenha ficado claro aqui nessa fala que o meu ponto, a tônica disso aqui é essa, é a dúvida, é a curiosidade, é a pesquisa, a investigação, é disso que eu estou falando. E nesse processo de propor essa pesquisa, houveram críticas dos meus colegas cientistas. A principal crítica que eu escutei é de que esse experimento não precisa ser feito porque já se sabe a resposta de que nada disso pode existir. Agora vejam, não existe postura menos científica do que essa. O nome disso é dogma. Eu já sei o que eu quero acreditar. Não venha me confundir com os dados que a natureza pode trazer ou não. Porque na ciência é isso, é um diálogo com a natureza. Quem dá a martelada final é o resultado da experiência. E aí a gente discute sobre os resultados. Então, quando você tenta
interromper uma pesquisa antes de ela ser feita, tem algo muito contraditório aí. E, normalmente, essas pessoas se dizem os defensores da razão mais pura. Realmente é bastante contraditório. Honestamente, até agora, eu não escutei uma boa razão para eu não fazer essa pesquisa. Na verdade, são ótimos os argumentos para se fazer. O primeiro é, se a gente realmente entende essa anomalia e se confirma que isso que está acontecendo nesse experimento existe, isso é uma anomalia. Anomalia, historicamente, são portas de entrada para novas teorias, novos conhecimentos. Se isso se confirma, o impacto é enorme. A nossa cultura, a maneira como a gente se organiza, tudo que a gente acredita, a história que a gente conta para os nossos filhos, tudo se transforma. Só isso já é um ótimo motivo. O segundo motivo é que o tema é de grande interesse do público. Não existe uma civilização que já passou por esse planeta que não alega ter experimentado fenômenos anômalos. Eu estou falando de telepatia, de clarividência, de precognição e psicocinese. Pesquisas mostram que mais de 90% dos brasileiros já alegam ter passado por essas experiências. Então, me parece muito honesto trazer em retorno ao público, que são as pessoas que pagam o salário dos cientistas, um assunto que é da sua demanda, que é do seu interesse. Finalmente, eu acho que já passou da hora dos cientistas perderem o medo em relação a essa temática e derrubar esse tabu, para que se possa investigar isso de maneira livre, para que a gente entenda quais são as nossas reais capacidades, quais são os limites da consciência. Obrigado pela sua atenção.